Boa noite, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao estudo da noite de hoje, aqui na página Espíritas no Ar, 12 de julho de 2021. Estamos já na metade do ano, né? Mais a metade do ano, então vamos começar a semana com um propósito diferente, muita energia positiva, muito estudo. Enfim, se você é novo aqui na página, seja muito bem-vindo, os comentários estão abertos. Por favor, deixe sua contribuição, elas são muito mais do que bem-vindas. E esse vídeo vai ficar gravado aqui depois, então independente se você assistir ele em um outro horário, deixe seus comentários que depois a gente lê, responde, se você tiver alguma dúvida, contribuição. Tudo bem? Apareceu aqui para mim a notificação que eu estou online. E não se esqueça de pegar um copo com água para deixar fluidificando aqui durante o estudo da noite de hoje, para que após o nosso encerramento, a nossa prece final, a gente adquira todas aquelas propriedades calmantes, propriedades energéticas para nossa melhoria espiritual. Oi, Kedirinha, seja muito bem-vinda, minha mãe já tá on. Então, vamos lá, vamos começar hoje o estudo baseado em algumas obras espíritas, mas principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, que fala sobre os trabalhadores da última hora. Quem são os trabalhadores da última hora, gente? De acordo com comunicações dadas pelos espíritos, os trabalhadores da última hora somos nós, espíritas, mas eu vou explicar por quê. Todo esse capítulo 20 que fala sobre os últimos serão os primeiros, a missão dos espíritas, quem são os obreiros do Senhor, são ensinamentos, parábolas que Jesus deixou pra gente no passado. E o Espiritismo vai destrinchando ela. Uma chuva de corações aqui, da Ana Taon aqui. Um beijo, amiga, seja muito bem-vinda. Espero que você aprenda tanto quanto eu aprendi nesse estudo da noite de hoje. Então, quem somos os trabalhadores da última hora? Somos os espíritas. Por quê? Aqui nós temos uma passagem de Jesus falando sobre o trabalhador da vinha, que no final, em Mateus 21 a 16, fala que os últimos serão os primeiros e os primeiros são os últimos. Porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Gente, em primeiro lugar, Jesus falava por parábolas porque a gente ainda estava na infância da humanidade, né? E era muito difícil a gente ter certos tipos de debate, explicar certos tipos de coisa para as pessoas que não estavam preparadas à época. Mas como a gente já aprendeu no Espiritismo, ao longo dos séculos, vários missionários foram encarregados de trazer um pouco de conhecimento espiritual, um despertar espiritual para nós espíritas. Para nós espíritos encarnados, né? Para nós pessoas. Isso não está restrito exclusivamente ao espiritismo. Cada pessoa tem sua religião e a religião que a pessoa seguir, se transformar ela numa pessoa melhor, se edificar ela, ótimo. Mas nós espíritas temos um papel diferente, porque a gente tem um entendimento do porvir. A gente tem um entendimento das penas e gozos futuros. A gente tem um entendimento do porquê a gente precisa perdoar. Por que a gente precisa perdoar alguém? Porque o perdão é uma das qualidades dos espíritos superiores. E se a gente quiser ser um espírito superior, a gente vai ter que aprender a perdoar. Mas não só por isso. Porque a verdadeira felicidade está quando a gente tem menos ego e mais a prática da fraternidade. Então, quando a gente aprende a colocar isso em prática, a gente vai percebendo que a gente vai caminhando em passos pequenos, mas caminhando até Jesus. Então, aqui a gente tem essa passagem da vinha, que eu não vou ler, porque tá na Bíblia. Se você tiver a Bíblia ou o Evangelho segundo o Espiritismo, você acha ela, mas eu vou destrinchar aqui. O que quer dizer os últimos serão os primeiros? Que nós, eu tenho dois tipos de entendimento, porque, por exemplo, nós podemos ter deixado para trabalhar no último minuto e depois querer ser recompensado com isso. O que isso quer dizer? Por exemplo, a pessoa fez uma vida inteira de maldades e depois ela vai querer ser salva.
Eu não acredito nisso. Ela tem que colocar em prática aquilo que ela aprendeu. Então, esse é o meu ponto de vista pessoal. Mas o que diz aqui na passagem? Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. Por quê? Porque não basta que a gente espere que o outro ajude a gente a se melhorar. Não, gente, o espírito ele tem uma atitude ativa. Se você sabe que, por exemplo, tudo bem que a gente sabe de várias coisas erradas aqui na Terra, a gente continuou cometendo os erros. Por exemplo, fumar. Todo mundo sabe que não tem nenhum benefício em fumar, mas as pessoas fumam. Mas se você sabe o que pode acontecer com você no futuro, se você viver uma vida desregrada, se você é muito apegado à matéria, se você é uma pessoa que não aprende a perdoar, se você é uma pessoa que quer vingança, ódios e aquilo ali no futuro vai te prejudicar exclusivamente por conta própria, por culpa sua, é bom evitar essas coisas. Então, o papel do espírita é aqui dar conselhos, como a gente está aqui conversando, porque a gente está espalhando a palavra. Então, é chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Porque a gente... eu tava vendo um vídeo muito interessante ontem, falando sobre o tempo de vida que a gente tem. Se a gente viver mais ou menos 100 anos, colocando uma expectativa alta, o nosso período da infância, a gente ainda tá aprendendo as coisas. Então, a gente não tem como colocar tanto em prática os nossos projetos. Mas a partir dos 20 anos de idade, o que acontece? A gente sai de casa, da casa dos nossos pais e vai procurar a nossa vida profissional, vai encontrar um parceiro romântico. Então, ali dos 20 anos até os 30, 40 anos, a gente está constituindo a nossa família. E durante esse tempo, a gente está trabalhando para depois aposentar com 65 anos no melhor dos cenários. E aí a gente aposenta, o que a gente vai querer? Gozar a vida. Mas quando a gente vai gozar a vida, já nessa idade, a gente tem doenças, a gente tá... O corpo mais velho, mais desgastado, tá sujeito às enfermidades, né? O desgaste do corpo físico. E aí a gente pensa, e pra onde foi a minha vida? Então, o tempo ele vai passando e a vida tá acontecendo. Então, se a gente fizer sempre muitos planos para depois, ou deixar para lá, ou depois eu perdoo, depois eu procuro o parente que me magoou, depois eu perdoo o meu irmão que eu não falo há muitos anos, depois eu tento aquela amiga que não tem nada mais a ver comigo, a vida vai passando e aí a gente deixou para lá os propósitos que a gente teve no nosso plano reencarnatório. E aí a gente vai voltar para o mundo espiritual de mãos vazias e vai ter que começar do zero. Então, gente, o espiritismo é uma postura ativa do hoje. O que eu posso fazer hoje dentro do propósito que eu me coloquei como meta de vida? Isso não só falando de projetos assim pessoais, mas assim profissionais, né? Pequenas metas que a gente faz. Eu vou ler mais um livro por ano, vou tentar ler 3 páginas por semana, quiçá, qualquer coisa que a gente assuma uma responsabilidade, uma disciplina. Então, o espiritismo, ele quer que a gente trabalhe, que a gente renuncie a ocupações úteis que não levam a nada, discussões, briga, inveja, pra quê? Não leva a nada. O tempo e amadurecimento espiritual das pessoas é diferente. Então, quando a gente aprende isso, a gente deixa a pessoa falar o que ela quiser, que isso não vai tirar nossa paz de espírito. Então, certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz convida incessantemente à abnegação. Então, a gente está sendo avisado desde antes de 2020 anos atrás, que foi quando Jesus veio trazer a palavra. Nós estamos sendo avisados desde quando missionários e profetas vieram trazer mensagens edificantes, mensagens espirituais, que a gente sabe que até Platão, Aristóteles, enfim, no Evangelho está falando que eles já falavam sobre espiritualidade. Mas aí veio em 2021 anos atrás, Jesus veio trazer a boa nova, veio trazer o evangelho, veio destrinchar nas parábolas. E aí a gente tá esperando novas comunicações, a gente tá esperando o Jesus voltar. Gente, não vai voltar. A gente tem que fazer a nossa parte, a mensagem já foi falada. O obreiro do Senhor é aquele que coloca em prática o que Jesus deixou. Então,
A voz de Deus convida incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos. E eu achei isso um absurdo, porque a gente sabe que teve um caso agora recente, né, de violência doméstica contra a mulher, tá explodindo na mídia de que um DJ bateu numa mulher, vi isso hoje de tarde, agora há pouco. E aí as pessoas estão seguindo o cara, né, gente? Como que violência traria alguma justificativa? Em que cenário uma violência pode trazer alguma coisa boa? E como que essa pessoa se expõe na internet e ganha apoiadores? Então, o Espiritismo tá falando que a gente pode ter as nossas coisas, mas é bom a gente exercitar o desapego para que as coisas não possuam a gente. O Espiritismo fala sobre o supérfluo e necessário, para que a gente estenda o nosso olhar sobre o quanto a gente tem tantas coisas, consome tantas coisas, e tanta gente precisando de, 1% do que a gente tem, alguém ficaria feliz. Então, o Espiritismo convida a essa reflexão e o mais importante, a ação, porque a gente vai evoluir. O caminho e a velocidade só depende da gente, mas a gente vai evoluir. Então, aí a gente está falando sobre os trabalhadores da última hora. No item 5, essa parte que eu li foi sobre a missão dos espíritas, tá, gente? Aí no item 5 tá falando sobre os trabalhadores da última hora. Quem são eles? Não, desculpa. O tema do capítulo é os trabalhadores da última hora. O item 5 é os obreiros do Senhor, o tema da live de hoje. Então, vamos lá. Os obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Isso é fato. A gente sabe que a gente está passando por muitas turbulências hoje em dia. O coronavírus, a questão climática, a questão do lixo, o descarte, enfim. Então, a gente está num período de transição no mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E a gente já falou na outra live, falando sobre a sustentabilidade, que a gente tem que trabalhar para conseguir o nosso lugar. Porque independente disso, o planeta vai evoluir independente da gente. Se a gente vai acompanhar a evolução da Terra ou não, vai depender da gente. Então, ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Então, aqui a gente tem 2 pontos-chave. O desinteresse, que é você praticar o bem, não porque você sabe que você precisa praticar o bem para evoluir, ou que você precisa praticar o bem para seu melhoramento espiritual, ou porque você precisa praticar o bem porque Jesus falou. Não, você precisa praticar o bem porque aquilo ali vai fazer parte de você e você finalmente vai entender que quando você perdoa uma ofensa, quando você não dá lugar para maldade, quando você não estende uma fofoca, quando você vê um amigo em situação que tá precisando de ajuda e você se oferece, e aí você vê que aquilo ali vai trazer uma satisfação íntima para você, então a gente vai precisar buscar aquilo ali cada vez mais. Então, é sem desinteresse, senão a caridade. Gente, não tem fórmula, é praticar a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo dos que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito aos seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. E eu também vejo isso como uma questão passiva, por exemplo, eu vou perdoar se fulano me pedir desculpa, porque eu não vou pedir desculpa primeiro. Então, você não fez o que você poderia ter feito quando você já tinha maturidade espiritual para fazer, mas o que te impediu de fazer isso? O orgulho. E Jesus não falou... deixa o outro fazer o que ele quer com você. Não, Jesus falou, façai você aquilo para os outros que você gostaria que fizessem. Jesus não falou do outro, Jesus falou de você. De mim, no caso, né? E de você, entendendo como você. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem ter retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles lhes serão levados no turbilhão. Clamarão, graça, graça. O Senhor... porém lhes dirá, como implorais graças, vós que não tivesses piedade dos vossos irmãos e que negastes a entender-lhe as mãos, que esmagaste o fraco em vez de o amparardes.
E aí, gente, isso também diz muito como a gente se aproveita de certas situações e não quer saber se aquilo vai prejudicar outra pessoa ou não. Quantas vezes a gente faz isso? A gente quer tirar proveito de situações. Não precisa, eu estou falando da força bruta aqui não, tá, gente? Mas de, assim, tomar proveito em qualquer situação. O simples fato de você não respeitar um sinal vermelho porque aquilo você tá com pressa, mas você pode colocar a vida de outra pessoa em risco. Aqui fora tem um debate, eu acho que o europeu é meio bobo nesse sentido, por exemplo. Tem pessoas agora que não estão usando máscara no shopping, sendo que é obrigatório, porque eles querem questionar a autoridade. Porque um governo não pode impor você de usar máscara, porque isso é uma ditadura. Gente, tá comprovado, se você usar máscara, o vírus não vai circular. Então, o que custa você fazer a sua parte como cidadão? Pra que eu vou ficar caçando cabelo em ovo? Pra que eu vou caçar cabelo em ovo? Botando outras pessoas em risco. Isso é muito egoísmo. Só porque eu quero desafiar a autoridade. Ai, gente, pelo amor de Deus, parece que tinha criança ainda, né? Então, como suplicais graças, vós que buscaste a vossa recompensa no gozo da terra e na satisfação do vosso orgulho. Então, como que a gente vai falar de bênçãos e gozos espirituais se a gente só vive pensando na terra? A gente só vive pensando no nosso bem, no nosso prazer próprio, a gente vive pensando naquilo que importa pra gente. Minha farinha pouca, meu pirão primeiro, dane-se o outro. Eu vou fazer o que for preciso pra conseguir o emprego que eu quero. Eu vou fazer o que for preciso pra que fulano termine o relacionamento, pra que eu possa voltar com ele, sabe? Nem todas as crianças questionam a autoridade, né? É egoísmo da pessoa mais velha que se acha dona do mundo. Bom, aqui eu tô colocando como exemplo que eu vi em shoppings, porque são adolescentes já revoltados. Mas muitos adultos que não aprendem foram crianças que não foram ensinadas também, né? A minha mãe falou, o bem só faz o bem. Meu pai provavelmente falou, perfeito, obrigada, papo. Então deixem suas contribuições aí. Então, como que eu vou esperar uma vida depois que eu morrer? O trabalhador da última hora, eu vivi a vida do jeito que eu quis. Vivi a vida do jeito que eu quis. E aí, quando eu morrer, eu vou esperar ter recompensa no céu? Não faz sentido. Como que eu vou querer um trabalho de cientista se eu não conseguir concluir nem o primário? Não faz sentido, gente. Já recebestes a vossa recompensa tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos. Pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é ele que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração do Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito da Verdade, Paris, 1862. Então, gente, tarefa ativa. Muitas vezes, é claro, a gente é humano, a gente vai falhar, nem sempre a gente vai estar animado para fazer as coisas, nem sempre a gente vai estar se sentindo motivado, às vezes a gente se sente desamparado, sozinho, é normal. A gente também não vai salvar o mundo, a gente vai salvar a nossa parte, fazer a nossa parte. Então, a gente tem que pedir para Deus iluminar os nossos caminhos e a gente ter força para poder recomeçar, porque todos os dias são um recomeço. Então, a gente precisa se esforçar. A gente falou na live na semana passada que os espíritos falaram, muitos poucos fazem esforços de verdade. Muito poucos de nós realmente está fazendo um esforço para eliminar uma má tendência, para correr aqui atrás enfim, se melhorar espiritualmente, profissionalmente, romanticamente, enfim, eu acho que isso engloba tudo, tá, gente? Eu acho que a evolução espiritual, ela caminha, a evolução espiritual, ela é a soma de várias situações, né? O relacionamento que a gente tem com a nossa família, com o nosso cônjuge, com o nosso crescimento profissional, enfim, são várias coisas, mas principalmente praticar a caridade, a abnegação que eles colocaram ali.
Então aqui, como ele falou, o Espírito da Verdade. Os obreiros do Senhor são a expressão cunhada pelo Espírito da Verdade, que é uma legião de espíritos superiores, tá? Pra quem não sabe. Refere-se aos trabalhadores da seara de Jesus que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem motivo senão a caridade, como a gente citou. E eu botei aqui, a solidariedade liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Por quê? Essa aqui não é a nossa primeira encarnação, com certeza. Então, só a gente perceber pelas nossas tendências, né, aquilo que a gente tem de defeitos e qualidades. Claro que todo mundo aqui tem defeitos e qualidades, senão a gente não estaria aqui. Então, o nosso papel é procurar ter mais qualidades que defeitos, né? Mas o que isso significa? Que eu já comecei com o meu propósito, que eu ainda tô descobrindo no meu caminho qual que a gente também não sabe, às vezes a gente se sente perdido. Mas no passado eu comecei um projeto e agora eu tô colocando ele em prática. Então, muitos espíritos que vieram no passado reencarnaram com o propósito de colocar o trabalho deles em continuidade. Por exemplo, a vida de Emmanuel. O Emmanuel, que a gente tava lendo hoje, foi senador romano. Teve na época de Jesus. Então, na época, ele fez o que ele podia fazer dentro daquela sociedade. Depois ele encarnou várias vezes como padre, em várias encarnações. Uma delas foi Padre Manuel da Nóbrega. Então, cada vez ele foi levando o trabalho dele pra frente. Tudo que a gente conquistou hoje aqui, toda a obra que a gente fez, não vai ser perdido depois que a gente desencarnar, né? Se o intuito é a evolução. Então, os obreiros do Senhor são espíritos que renascerão mais comumente durante o período de transição do planeta para cooperar na obra de regeneração. A gente citou aqui os últimos serão os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. E os espíritos, os obreiros do Senhor se destacam pela constância, né? Para a gente ter a disciplina de sempre recomeçar e dar o nosso propósito, colocar o nosso propósito em prática. O desinteresse, fazer tudo de forma não pessoal, abrir mão de créditos. Quantas vezes a gente fica chateado que a gente fez um bem para uma pessoa e aquela pessoa não retribuiu da maneira que a gente esperava, porque a gente estava esperando o crédito. Boa vontade, esforço que fazem no trabalho que assumiram. Então, todos nós podemos e devemos ser os obreiros do Senhor, né? A gente tem inúmeros exemplos de pessoas, né? A gente vai falar aqui mais pra frente de pessoas que podem ser um espelho para nós, pessoas nas quais a gente vai se inspirar, mas a gente também tem que ser modelo para outras pessoas. E isso eu tô falando não na parte de, eu quero ser um modelo para alguém, nossa, eu quero que alguém se inspire em mim. Não, mas de forma desinteressada, de forma que alguém viu uma coisa boa que você fez, ou uma ação que você fez, e a pessoa, caramba, eu quero fazer aquilo também, porque boas ações inspiram boas ações. Gentileza gera gentileza, a gente vai falar mais pra frente. Eu tava estudando também, eu encontrei a parábola do servo, tá no livro Estante da Vida, do Irmão X. Eu vou ler aqui pra vocês, é bem rapidinho, tá? E aí depois vocês deixam seus comentários sobre o que vocês entenderam dessa parábola. Na linha divisória em que se encontram as regiões da terra e do céu, nobre espírito, exibindo alva túnica, uma túnica branca, né? Solicitava passagem, suspirando pela divina ascensão. Ou seja, a gente sabe que a gente vai evoluindo, a gente vai tendo acesso a mundos cada vez mais superiores. E pra gente chegar nesses mundos superiores, a gente tem que trabalhar e merecer esse acesso. Não basta a gente bater lá na porta e falar, quero ir no mundo superior. Não é assim. Então, ele guardava a pureza exterior de um lírio sublime, falava docemente como se harpa melodiosa lhe habitasse as entranhas, e mostrava nos olhos a ansiedade e a timidez da andorinha sequiosa de primavera. O anjo do pórtico, né, da porta lá do portal, ouviu-lhe o requerimento com atenção e, admirando-lhe a brancura da veste, conduziu a balança de precisão para observar-lhe o peso vibratório. Olha que interessante, pesou a pessoa para ver como que tá a energia espiritual daquela pessoa, para saber se ela pode seguir em frente. Contudo, o valioso instrumento foi contra ele. Gente, eu tô entendendo isso aqui como se fosse uma coisa literal. Tô dando asas à minha imaginação. Então ele chegou lá, tinha uma balança no mundo espiritual, mas tudo isso
deve ser figurado, né? Mas pra gente entender que a nossa energia, ela pesa e a nossa energia se depura de verdade. Então, contudo, ele subiu na balança, né? Como conta aqui. Contudo, o valioso instrumento foi contra ele. O clima interno do candidato não lhe correspondia à indumentária brilhante. O espírito faminto, à frente das lágrimas tristes que lhe vertiam os olhos, o funcionário divino exortou o otimista, né? Ou a pessoa lá que abre o portão. Desce à terra e planta o amor cada dia. A colheita da caridade dar-te-á íntima luz, assegurando-te a elevação. O espírito faminto de glória celestial renasceu entre os homens e, sempre cauteloso na própria ascensão, muniu-se de casa enorme, adquirida a preço de inteligência e trabalho, e começou a fazer o bem por intermédio das mãos que serviam. Criados numerosos eram mobilizados por ele na extensão da bondade aqui e ali. Espalhava alimentação e agasalho, alívio e remédio através de largas faixas de solo, explorando com felicidade os negócios materiais que lhe garantiam preciosa receita. Depois de quase um século, tornou a justiceira aduana. Trazia a roupa mais alva, mais linda. Ansiava subir às esferas superiores, mas, ajustado à balança, com tristeza verificou que o peso não se alterara. O anjo abraçou-o e explicou: pelo teu louvável comportamento junto às posses humanas, conquistastes a posição de provedor, e por isso a tua forma é hoje mais bela. No entanto, para que adquiras o clima necessário à vida no céu, é indispensável regresses ao mundo nele, plantando as bênçãos do amor. Então o espírito vai e encarna de novo. Todavia, preocupado com a opinião dos contemporâneos, fez-se hábil político, estendendo o bem por todos os canais e recursos ao seu alcance. Movimentou verbas imensas, construindo estradas e escolas, estimulando artes e indústrias, ajudando a milhares de pessoas necessitadas. Quase um século se esgotou quando a morte o reconduziu à conhecida fronteira. Trazia a ele uma túnica de beleza admirável, mas levado ao exame, a mesma balança revelou-se desfavorável. Então o anjo falou: trouxeste agora o título de administrador. Em razão disso, a tua fronte aureolou-se de vigorosa imponência. Para que ascendas, porém, é imprescindível retornes à carne, para a lavoura do amor. Então ele reencarnou de novo, extensamente rico de cabedais transitórios, assalariou-se empregados diversos que o representavam junto dos infelizes, distribuindo a mancheia, socorro e consolação. Então, aqui está falando que ele, e fundamente interessado em preservar-se, ajuntou milhões de moedas para fazer o bem. Abençoado de muitos, após quase um século, retornou à fronteira. Não conseguira de novo as condições necessárias ao santo comedimento. Debulhado em lágrimas, ouviu o abnegado companheiro que informou prestimoso: você conseguiu o título de benfeitor que te assegura a insígnia dos grandes trabalhadores da terra. Mas para que te eleves ao céu, é impiedoso que você volte para a terra e semeie o amor. Então, banhado em pranto, o aspirante à morada divina ressurgiu no corpo denso e despreocupado de qualquer proteção a si mesmo. Colocou as próprias mãos no serviço aos semelhantes. Então, aqui ele não tem posses igual nas outras vidas que ele teve. Capaz de possuir, renunciou às vantagens da posse. Induzido a guardar consigo as rédeas do poder, preferiu a obediência para ser útil. Ou seja, que ele não decidiu ser político, ele decidiu obedecer. E embora muita vez bafejado pela fortuna, dela se desprendeu a benefício dos outros sem atrelá-la aos anseios do coração. Exemplificou o bem puro, sossegou aflições e lavou chagas atrozes. Entrou em contato com os seres mais infelizes da terra. Iluminou caminhos obscuros, levantou caídos da estrada, curvou-se sobre o mal, socorrendo-lhe as vítimas em nome da virtude. Paralisou os impulsos do crime, apagando as discórdias e dissipando as trevas. Mas a calúnia cobriu-o de pó e cinza, e a perversidade, investindo contra ele, rasgou-lhe a carne com o estilete da ingratidão. Depois de muito tempo, ei-lo de volta ao sítio divino. Não passava, porém, de miserável mendigo a encharcar-se de lodo e sangue, amargura e desilusão. Ai de mim, soluçou junto ao vigilante da grande porta.
Se de outras vezes, envergando veste nobre, não consegui favorável resposta ao meu sonho, que será de mim agora, coberto de barro vil? O guarda afagou-o enternecido e conduziu a sondagem habitual. Entretanto, ó surpresa maravilhosa! A velha balança, movimentando o fiel com brandura, revelou-se a sublime leveza. Estático, em riso e pranto, o recém-chegado da esfera humana sentiu-se tomado nos braços pelo anjo amigo que lhe dizias feliz. Bem-aventurado sejas tu, meu irmão, conquistaste o título de servo. Agora podes atravessar o limite demandando a vida superior. Imundo e cambaleante, o interpelado caminhou para a frente, mas atingindo o precioso lugar em que começava a claridade celeste, desapareceu a lama que o recobria desagradável e caíram-lhe da epiderme equimosada as pústulas dolorosas, as chagas, né, os machucados. Como por encanto, surgiu vestido numa túnica de estrelas e, obedecendo ao apelo íntimo, elevou-se à glória do firmamento coroado de luz. Irmão X, que é Humberto de Campos, fez essa comunicação. Bonito, né? Minha mãe resumiu o desapego. Ele fez o bem nas encarnações com as posses que ele tinha, mas aí quando ele percebeu que ele não tinha nenhuma posse, foi que aí que ele se jogou na vida. Foi aí que ele fez tudo que estava além do limite dele. E aí também acho que é uma lição de humildade pra gente, porque a gente só faz a bondade se a gente tiver dinheiro. A gente só faz caridade se a gente tiver dinheiro. A gente só perdoa se a pessoa pedir desculpa. Então aqui ele não botou nenhum empecilho, né? Muito bonito. Tô lendo aqui, fiquei até arrepiada. Continuando o nosso estudo, falando sobre fazer o bem ligado ao espiritismo, na questão 897, tem uma pergunta, do Livro dos Espíritos tem uma pergunta. Merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? E essa preocupação lhe prejudicará o progresso? O bem deverá ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Então, não adianta também saber da vida espiritual que a gente vai ter no futuro. A gente tem que fazer o bem com completamente desapego, sem interesse nenhum, sem pensar nas recompensas. Fazer o bem por si só. E aí tem outra pergunta. A pergunta A é um desdobramento dessa outra pergunta. Contudo, todos alimentam o desejo muito natural de progredir, né? Para forrar-se a penosa condição desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem, com esse objetivo. Será então um mal pensarmos que praticando o bem podemos esperar coisa melhor do que na terra? Não, certamente. Mas aquele que faz o bem sem ideia pré-concebida, só pelo prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que já sofre, já se acha num grau de progresso, que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão que, mais positivo, faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Então, gente, aqui a gente tem que aprender a resignar, aprender a entender que nós temos que nos humilhar todos os dias. Por causa de que Deus existe e essa é a lei da vida. Então, a gente está submetido às leis do universo e às leis de perfeição. Então, a gente tem que se humilhar perante Deus para que Deus perdoe a gente. E a gente tem que se humilhar perante os outros. Porque a gente não sabe o quantas vezes a gente também fez o mal para outra pessoa. A gente vê as coisas da nossa perspectiva, de como a gente é machucado, de como a gente alguém foi injusto com a gente, de como alguém não deu valor para aquilo que a gente fez, mas a gente também faz isso com as pessoas e só a gente espera o perdão, né? Gente, bebam água para não ter pedra nos rins.
Também temos no livro Religião dos Espíritos uma passagem que fala o obreiro do Senhor. Também é muito bonita. Falando sobre essa questão 897 de fazer o bem sem desinteresse. Olha esse texto dele, gente. Cada criatura mora espiritualmente na seara a que se afeiçoa. Aí já começou a frase. Porque a gente tem da vida exatamente aquilo que a gente dá para a vida. Vocês podem ter certeza disso. A gente tem aquilo que a gente emana. A gente tá numa posição porque a gente se permitiu. Porque a gente tem o poder de se mudar e sair daquela situação todos os dias. Então, a gente tem daquela vida, a gente tem da vida aquilo que a gente tá dando para ela. Então, cada criatura mora espiritualmente na seara que se afeiçoa. É assim que, se o justo arrecada prêmios da retidão, o delinquente em qualquer parte recolhe os frutos do crime. O obreiro do Senhor, por isso mesmo, onde surja, é conhecido por traços essenciais. Não cogita do próprio interesse, como a gente falou na resposta dos espíritos. Não exige cooperação para fazer o bem, ou seja, ele mesmo pega e faz, ele não está esperando a disponibilidade de outra pessoa. Não cria problemas, então aí a gente já também... Quantas vezes a gente é um estorvo pro outro, como a gente falou agora. Não suspeita mal, não espera a pior situação de outra pessoa, não espera que aquela pessoa ali vai prejudicar a gente, aquela pessoa ali veio para atacar a gente. Muitas vezes aquela pessoa ali também tá passando por uma situação de dificuldade que você não está conseguindo enxergar, porque você só enxerga o seu lado. Não cobra tributos de gratidão, fazer alguma coisa e esperar reconhecimento. Eu falei isso com o Vitor outro dia, que eu fiz uma coisa pra alguém e eu tava esperando uma atitude diferente. Aí depois eu pensei, eu não sei como que aquela pessoa pensa. Eu primeiro pensei que eu fiquei chateada e queria o reconhecimento, mas depois eu pensei, é verdade, eu não sei como que aquela pessoa pensa, às vezes ela esperava outra atitude de mim, então deixa pra lá. Mas eu ainda pensei errado, porque eu queria que ela me agradecesse do jeito que eu queria. Não arma ciladas, ficar fazendo joguinho, gente, querer prejudicar outras pessoas, pra que isso? Pra que isso? Isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, a gente vê muitas vezes pessoas que, assim, estão cegas, querendo que outra pessoa se dê mal, que outra pessoa... Enfim, pra quê? Não vai te trazer nada. Aquilo ali é uma satisfação ilusória, é uma satisfação do seu ego que você não precisa daquilo, aquilo ali só vai te escravizar. Não converte o serviço em fardo insuportável nos ombros do companheiro. Não transforma a verdade em lâmina de fogo no peito dos semelhantes. Gente, isso aqui é a maior verdade. A gente fala que a gente quer ser... eu falei que fulano é assim, mas é verdade, eu tô sendo sincero. Mas cadê a sua empatia de falar certas coisas, né? Precisa falar certas coisas, aquilo que você tá falando ali pode ser verdade, mas alguém pediu sua opinião... 2, o que você falou vai trazer alguma coisa de boa pra vida daquela pessoa? Vai ser uma crítica, porque é diferente, gente. Se a gente faz uma crítica com um jeitinho, né? Dando um toque, falando que... Perguntando se você pode dar sua opinião, é uma coisa. Agora você chegar jogando... porque fulano fulano não estuda, por isso que é um vagabundo, não estuda, não consegue emprego por causa disso. Gente, pra que falar essas coisas, né? Então... Não reclama santidade nos outros para ser útil, né? Não fiscaliza o vintém que dá. Alguém, eu penso muito sobre isso, por exemplo. Tem uma pessoa em situação de rua que vai e te pede dinheiro e você fala, não vou dar o dinheiro porque eu sei que aquela pessoa vai comprar droga ou álcool. A sua parte de dar o dinheiro, se a pessoa pediu para comer... A sua parte é você escutar o seu irmão e se solidarizar. Não sei se a palavra existe, mas ser solidário com ela. Agora, se a pessoa vai comprar o dinheiro para comprar bebida ou para comprar outra coisa, aí aquilo ali não se diz respeito. Se você puder comprar comida, que é o que eu faço, oferecer a comida, tudo bem. Mas vai que aquela pessoa fala, não, pedir dinheiro para pagar uma conta de luz... E aí depois a pessoa compra com outra coisa, aquilo ali não se diz respeito. Diz respeito à consciência daquela pessoa.
Não espia os erros do próximo, fica jogando na cara os erros da pessoa. Não promove o exame das consciências alheias. Não se cansa de auxiliar. Não faz greve por notar-se desatendido. Ah, porque a pessoa não percebe que eu faço tudo por ela, eu não vou fazer mais. Não desconhece as suas fraquezas. Então, fazer essa autoanálise é muito importante. É o primeiro passo do nosso melhoramento, na verdade. A Ana falou, analisar as atitudes dos outros é muito mais fácil do que as nós mesmos. Jamais podemos criticar o outro. Com certeza, é verdade. Porque a gente enxerga uma trave no cisco do uma trave no olho do outro, mas não enxerga um cisco no nosso. Não desconhece as suas fraquezas, não cultiva espinheiros de intolerância, não faz coleção de queixas, não perde tempo em lutas desnecessárias, não tem a boca untada com veneno. Gente, isso acho que é o pior. É muito difícil. A gente tá sempre fazendo uma fofoca, sempre falando mal de alguém. Vamos parar com isso, de levar essa energia pra frente. E a gente tá aqui porque é uma lista de itens que eu tô lendo aqui da passagem. Não acabou ainda. Mas se a gente conseguir pelo menos colocar 1 ou 2 em prática quando a gente voltar pro mundo espiritual, é uma vitória. Porque a gente vai eliminando essas chagas que a gente tem aos poucos. Mas a gente precisa tentar. Não sente cóleras sagradas. Não ergue monumentos ao derrotismo. Pessoa que só fala desgraça, só pensa desgraça, não vê outra coisa a não ser que seja derrota na frente dela. Não se impacienta, e também é muito difícil a gente perder a paciência, a gente entender que certa situação aconteceu com a gente porque era aquilo que tinha que acontecer. E eu tava vendo um outro texto interessante, né, que vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, no caso do World Trade Center, perguntando dos sobreviventes, né, das pessoas que sobreviveram, por que elas estão ali. Então, uma falou que se atrasou porque um pombo fez cocô na roupa da pessoa, a pessoa teve que voltar em casa, trocar de roupa, aí quando chegou no trabalho, o prédio tinha caído, se ela tivesse chegado na hora, ela teria provavelmente falecido. O outro porque foi na reunião da escola do filho, o outro porque trocou o caminho no trânsito e aí ficou impaciente no trânsito porque queria chegar rápido no trabalho. Então, a gente tá exatamente onde a gente tinha que estar agora, gente. Então, vamos aproveitar essas oportunidades. O destino, a gente fala, né, sobre o destino, sobre as expiações coletivas, o que aconteceu, esse desencarne lá no Trade Center, mas aquelas pessoas que não estavam lá, não era para eu estar lá. E aí, essas impaciências que a gente vê na vida, ai que saco, vou chegar atrasado no trabalho, foi uma bênção para ele ali na hora. Então, não se impacienta, não se exibe. A gente se exibe o tempo todo. A gente é o melhor, a gente é o mais bonito, a gente tem isso, a gente comprou a roupa tal, a gente é assim, a gente é assado. Não acusa, não critica, não se ensoberbece. Entretanto, frequentemente aparece na seara divina quem condena os outros e iluda a si mesmo, supondo-se na posse de imaginária dominação. O obreiro do Senhor, todavia, encarnado ou desencarnado, em qualquer senda de educação, em qualquer campo religioso, segue à frente, ajudando e compreendendo, perdoando e servindo, para cumprir-lhe em tudo a sacrossanta vontade. Vontade com letra maiúscula. Então, ontem eu tava falando no culto do lar com meus pais, que hoje em dia a gente vive uma polarização muito grande, né? De política, enfim. Se a pessoa não acredita no que você acredita, a pessoa já tá automaticamente contra você e é seu inimigo. Então a gente tem que aprender a, nessa situação, fazer um pouco de vista grossa. Não vou deixar de ajudar a pessoa só porque a pessoa não pensa como a mim. Tenha paciência, porque aquilo ali também vai passar. Aquela pessoa vai chegar no seu entendimento uma hora. Ela não tá preparada para entender certas coisas. Mas não desista daquela pessoa. Não desista daquela pessoa. Eu mesma desisti de várias. Agora eu tô tentando não desistir mais. E tentar reconquistar aquelas que eu desisti. Mas não desista. Aqui, pensando nos obreiros do Senhor, quando a gente tava fazendo essa palestra, né? Que eu também fiz essa palestra no início do ano na página Evangelho no Ar.
e agora eu dei uma mudada, meus pais falaram, sugeriram, fala sobre o samaritano, né? A passagem do bom samaritano, que está na Bíblia, que foi o único que parou para ajudar aquele caído, quase morto, semi-morto na estrada. Né? Outros doutores da lei não pararam para ajudar a pessoa. Pessoas que estão muitas vezes frente, né, a grandes casas e denominações religiosas, estão aí, ó, com as vendas nos olhos, não enxergam o próximo, não enxergam os próprios erros, e aquele que era mal visto parou para ajudar. Então, também falamos sobre o profeta Gentileza, né? Gentileza gera gentileza, que pintou os muros aí do Rio de Janeiro, deixou várias mensagens de bom ânimo, um legado aí que tá para sempre, né? Se ninguém destruir, mas um legado que tá aí com passagens de bom ânimo, mensagens que inspiram a vida das pessoas. Ele foi uma pessoa completamente abnegada, deixou tudo e tinha a vida dele baseada nos preceitos de perdão, de amor, caridade. Então, uma mensagem que você lê diferente, que ele deixou lá, com certeza mudou a vida de várias pessoas. E principalmente Chico Xavier, que psicografou mais de 500 e tantos livros, gente. Chico teve uma infância muito difícil. Qualquer dia a gente também faz uma palestra falando sobre a bibliografia de Chico Xavier, mas hoje em dia a gente já tem filmes, né? Falando sobre as mães de Chico Xavier, falando sobre a vida do Chico, inclusive. Ele perdeu a mãe muito cedo, mas ele não desistiu de... ele via desde criança, né, espíritos, e o primeiro que ele viu foi o espírito da mãe dele desencarnada, que pedia para ele ter paciência, que tudo ia passar. E Chico desde sempre acreditava muito em Jesus, que se Jesus estava com a mãe dele, se a mãe dele veio ao mundo de Jesus, ele ia estar bem amparado. Então, o pai dele ele acabou ficando na casa de outra pessoa, cuidando dele. Essa pessoa era terrível com ele. Enfim, tem casos que ele sofria muitos maus tratos, muitos abusos, mas ele sempre foi uma criança muito obediente. A mãe dele sempre aparecia pedindo para ele ter paciência, que aquilo ali ia passar uma hora. Então, você vê que ele já era um espírito assim de uma alta envergadura, né? Ele aceitou aquela situação dele. Então, o primeiro livro que ele psicografou foi o Parnaso de Além Túmulo. Chico terminou o primário, né? Então, escrevendo poesia, gente, psicografando poesia. Então, é uma história incrível, um ser humano incrível que viveu pro espiritismo. Eu acho que eu tava lendo eu não sei o número exato agora, mas em Uberaba, Minas, tinham, acho que era 5 casas espíritas. Então, depois da revolução do espiritismo, hoje em dia tem mais de 100. Então, o Chico levou a palavra, trouxe consolação, tem livros lindos, lindos que Chico psicografou. Assim, quase toda a nossa bibliografia aqui sempre é algum livro de Chico Xavier. E assim, gente, livros grandes, tá? 100, 200, 300 páginas. Psicografou até os 80 e tantos anos de idade. Participava de reunião mediúnica. Psicografava as cartas para as mães, né, dos filhos que haviam desencarnado. Então foi levar a consolação para essas mães. Nunca tirou férias, nunca teve bens materiais, ganhava muitas coisas, vivia de doação, mas sempre passava tudo para frente. Então viveu uma vida inteira baseada na caridade. E hoje, como eu sempre gosto de falar, a gente tem eles como exemplos, mas eu também gosto de ver os exemplos de outras pessoas, que outras pessoas dão. Então tem aquela página no Instagram, Razões para Acreditar. Também tem um site, Razões para Acreditar, se você procurar você acha. Eu acho incrível. Todos os dias eu abro o site, eu leio alguma notícia, eu choro. Então aqui a gente tem peraí, vou virar aqui para vocês. Eu tirei, fiz um recorte de tela, gente, um print screen. Então, esse aqui, ó. Produzir tudo com amor e carinho. Da tiara à sandália, meus queridos pais, meus bebezões, se divertem a cada foto. Amei ver eles sorrir a cada surpresa. Momentos para recordar, 50 anos de casados. E aqui são várias fotos, porque eu tirei print dessa para botar aqui. Escolheu o sapatinho, o cabelo da mãe, fez um ensaio fotográfico.
deu esse presente pra ele. 50 anos de casado, gente, é muita coisa, um compromisso sendo honrado todos os dias. Então achei uma gracinha a filha fazendo isso pros pais, dando um pouco, né, de conforto, proporcionando esse momento pros pais. Esse outro aqui. Chamei um rapaz para vir cortar a grama aqui em casa. Perguntei pro rapaz em telefone se ele aceitava o Pix, né? Essa plataforma de pagamento no Brasil. O mesmo disse que não tinha Pix, então eu disse que tudo bem, eu iria sacar o dinheiro. E a minha filha Beatriz, de apenas 6 anos, sempre muito atenta em tudo que falo, imediatamente saiu do meu lado e foi para o quarto. Não vi nada de anormal, pensei que tinha ido brincar. Em 10 minutos ela volta com essa cartinha e umas moedas que estavam no cofrinho dela. Me entregou uma cartinha com as moedas dizendo o seguinte texto: querida mamãe, este é um presente para te ajudar a pagar um homem. Com carinho, Beatriz, fique sempre feliz. E aqui tá a cartinha dela, que não coube na tela toda. Ela ainda tá em fase de alfabetização e a mãe ficou tocada por esse gesto. E aí você manda pra página e aí a página publica. Essa aqui também achei linda, gente. Chorei horrores. Uma aluna chegou na porta da minha sala chorando e não quis entrar porque estava na casa da madrasta e teve que ir para a escola com o chinelo do irmão, maior e masculino. Ela disse que todos iriam rir da cara dela. Então minha outra aluna, com empatia na alma, disse: eu te empresto um par do meu sapato e ficaremos iguais, então ninguém vai rir de você, porque você não estará sozinha. Eu, professora babona, morri de agulha e fui obrigada a compartilhar essa história. Afinal, tem muito adulto precisando aprender. Gente, deixar vir as minhas criancinhas, né? 2 exemplos das crianças. Se solidarizou com a outra e dividiram um pezinho uma com a outra. Gente, tô me segurando aqui pra não chorar. E esse último aqui é Pau de Ferros, Rio Grande do Norte. A vacina ultrapassou os muros da vulnerabilidade social. Não existe distinção, todos merecem. Essa imagem foi feita às margens de uma BR que passa por dentro da cidade. Ela tá aplicando a vacina num morador de rua, provavelmente. Porque todos nós temos os mesmos direitos, todos nós temos os mesmos deveres perante a lei, então não podemos deixar esses excluídos sociais da sociedade ainda mais excluídos, né, gente? Então, são exemplos aqui que eu quis ver de pessoas que deram um exemplo, que inspiraram, e aqui os exemplos que a gente tem no cotidiano. Então, vamos estender o nosso olhar, né? Tem muita coisa boa acontecendo na Terra. A gente que não tá enxergando isso. A gente só tá enxergando os problemas. Mas pra gente conseguir resolver um problema, a gente tem que estar com a cabeça boa. A gente tem que estar com uma vibração lá em cima. Então, que a gente se inspire com esses exemplos, né? Então, meus queridos amigos, vou encerrar a palestra. 5 minutinhos antes, a gente faz uma prece. Peguem a água aí de vocês. Vamos mentalizar, pedir por aquelas pessoas que a gente sabe que estão enfrentando dificuldades. Se você está passando por um momento difícil, mentalize que as respostas vão chegar até você. Os espíritos superiores não abandonam a gente que às vezes se abandona, mas eles não abandonam a gente, porque eles são perfeitos. Então não tem como eles abandonarem a gente. Desculpa, gente. Então vamos fechar os nossos olhos. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade, por estarmos aqui juntos na noite de hoje. Mais uma oportunidade de aprendermos um pouco da palavra de Jesus, que nos carrega desde sempre, o governador do nosso planeta Terra, que escuta as nossas preces, os nossos pedidos, as nossas súplicas, os nossos choros, que sabe de todas as chagas e defeitos que temos, mas ainda assim não desistiu de nós e não desistirá. Nós temos muita sorte de ter um espírito elevado, espíritos superiores que nos auxiliam todos os dias. Então, que tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver esses conselhos. Se somos tão amparados, Senhor, que tenhamos gratidão por isso, que também aprendamos a estender essa gratidão para as pessoas ao nosso redor. Que aprendamos a enxergar as pessoas que precisam de ajuda, as pessoas em situação de vulnerabilidade, as pessoas que sofrem injustiças. Enfim, Senhor, que sejamos úteis para o próximo, úteis com as nossas qualidades, úteis com aquilo que sabemos fazer, colocando em prática a caridade,
A caridade abnegada, a caridade que não visa bens pessoais, que não visa o próprio crescimento, mas sim o crescimento do outro. Enfim, Senhor, agradecemos a presença de todos que estão reunidos aqui na noite de hoje. Abençoe os lares aqui representados, aqueles lares que não puderam estar presentes, aos amigos espirituais que nos visitaram. Enfim, Senhor, que aprendamos a dar graças por nossas bênçãos, que aprendamos a agradecer mais em vez de pedir mais. Abençoe a nossa semana, os nossos cônjuges, os nossos animais, enfim, Senhor, todos aqueles que estão sendo amparados pelo seu amor, pelo seu carinho. E assim encerramos a prece da noite de hoje. Graças a Deus. Então é isso, meus amigos. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu agradeço muito porque eu sou a que mais aprendo aqui. Então, vemos vocês na próxima quinta-feira. A palestra do papai é 15 horas, 20 horas aqui da Polônia. Todos estão convidados para fazer suas contribuições sempre. E mãos à obra, vamos estudar, vamos trabalhar, que amanhã é sempre um novo dia, outras oportunidades. Então, vamos manter firmes nos nossos propósitos, tá bom? A Virgínia disse, chegou para a prece, verei a palestra depois. Deus abençoe, Melissa, Deus te abençoe também. Então, as palestras ficam aqui gravadas, vocês estão sempre bem-vindos para assistir. Um beijo para todos, fiquem com Deus. Tchau, pai, tchau, mãe, tchau, Ana. Muito obrigado por todos que estiveram aqui hoje. Tchauzinho.